esse projeto, na realidade, ele surgiu em 2005, quando eu estava na Secretaria Estadual de Cultura. Na época, a gente percebia que o cidadão comum tinha dificuldade de ter acesso a tanto à biblioteca, quanto ao arquivo público, quanto ao MISA. E então a gente montou uma estrutura para digitalizar o máximo possível o acervo, para que isso fosse colocado num portal do governo do estado, facilitando o acesso para quem quisesse fazer uma pesquisa, um estudo, ou mesmo por curiosidade. Esse projeto teve início, mas não teve fim. Eu saí da secretaria e ele não continuou. Esse ano, em função de certas circunstâncias profissionais, eu resolvi me dedicar ao projeto novamente. Eu tinha todo o material junto já, as pesquisas, os livros, as revistas, as fotos. Então eu mesmo produzi o site, eu tive que aprender a fazer isso e o resultado tem sido esse aí. É um sucesso porque demonstrou que há um espaço para se discutir hoje a história de Alagoas. O que eu tinha é a base para largar, os fascículos de cadernos, de personalidades, os livros sobre a história de Alagoas. Isso é a base para largar. Mas você tem que estar permanentemente pesquisando, não só no Instituto Histórico, no Arquivo Público, na internet, nas hemerotecas digitais que já existem hoje no país, mas como eu vou na casa de pessoas que têm acervos, peço uma autorização a ela para escanear fotos, documentos, livros, e aí trabalho em cima disso. Então a parte é muito trabalhosa, que é essa de fazer a pesquisa, e a outra que é de escrever depois, porque é preciso você montar hoje um texto que ele se adapta à internet. Não pode ser um texto longo. Você imagina você contar história com texto curto. Então, a decisão que nós tomamos é que é como se fosse um índice. As pessoas são atraídas para conhecer a história, para gostar da história, e se quiserem aprofundar, elas procuram, então, os indicativos, as referências que nós deixamos lá no site. A gente dividiu mais ou menos assim. Personalidades que fizeram a história são tratados lá. Os eventos históricos, então os acontecimentos que entraram para a história também são tratados. Tem a memória urbana, que é a história do nosso equipamento urbano, de praças, de ruas, de casas, então também tem um tratamento separado. Os partidos políticos, a história dos partidos políticos também estão sendo tratados, tem muito material. E tem a chamada memória analógica do fotojornalismo. Então, os acervos de jornalistas que faziam as fotografias em filme analógico, esse material estava guardado. A gente está recuperando, escaneando filme a filme. Então, por exemplo, o enterro do Teotônio Vilela, que um determinado fotógrafo como Plínio Nicásio tirou 40 fotos, ele levou para a redação e foram usadas 3, 4 fotos. As outras 37 estavam perdidas. Elas foram recuperadas, já estão lá à disposição de qualquer pesquisador para ver outro material. Então, por exemplo, o Bartolomeu Dresch, que é um jornalista veterano, ele tinha em casa uma pasta cheia de fotos antigas em que ele aparecia. E essas fotos são de acontecimentos. E ele cedeu, a gente já está usando também esse material. E assim por diante, vai na casa de uma família, pede esse material também de jornalistas que faleceram, e eles cedem, a gente escaneia esse material, está sendo usado. Então, o site está distribuído de forma bem abrangente, Então a gente atende todos os gostos da história de Alagoas. Em cada parte dessa do site tem uma espécie de uma curadoria. É um historiador, um arquiteto, alguém. Então, o Geraldo de Magela, que é um historiador, é parceiro do site e ele também é responsável por uma área. Por exemplo, a questão dos movimentos sociais, índios, Dr. Jorge Vieira, a Elma, que também é arquiteta, cuida mais da memória urbana. Então, essas pessoas elas acompanham as postagens e vão fazendo as críticas. Isso não aparece, mas elas fazem a crítica e dizem, olha, corrija isso, veja melhor aquilo dessa outra forma. Então, a gente tem criado uma rede de apoiadores, e de pessoas que estão dando uma grande contribuição para que a gente possa contar essa história. O desdobramento mais importante é que a gente criou um grupo no Facebook de discussão sobre ele.
E o grupo é de uma dinâmica excepcional. Eu fiquei surpreendido. A gente com 42 dias tinha 2.000 pessoas no grupo. Hoje, quer dizer, até ontem, para hoje, são 200 pessoas por dia praticamente entrando no grupo, querendo discutir. Isso para mim foi surpreendente, quer dizer, tem muita gente querendo conhecer a história de Alagoas. Mas por que quer conhecer? Porque ela está sendo apresentada de uma forma diferente. Ela não tem um padrão acadêmico. Muita fotos bem tratadas, dá um trabalho danado também, mas as fotos são bem tratadas para poder exatamente atrair as pessoas para discutir, para ver, para conhecer. E tem funcionado. Então, esse é um primeiro resultado. O segundo resultado é que o site surpreendentemente está atraindo patrocínio. Então, já temos aí um patrocinador né, já temos umas 2 hoje fechados e, para minha surpresa, ou seja, até a viabilização profissional, como profissional de jornalismo, editando esse site. O pessoal que participa do grupo, quem tem comentado também, tem fornecido muita informação. E, às vezes no comentário vem um complemento, diz, olha, está errado aquilo, eu conheço fulano e fulano me disse que de fato aconteceu assim. E a gente vai corrigindo, porque é outra coisa que acontece, é a interatividade. Então a participação é permanente. Os textos são mudados praticamente toda semana, a gente descobre uma informação nova, essa informação é acrescentada. E tem também os historiadores, os professores de história, estudantes de história, que permanentemente estão cedendo material. Um dos pontos do site é o e-book grátis. Então, trabalhos acadêmicos, livros, estão lá à disposição. Qualquer pessoa pode entrar, baixar esse material e usar livremente para fazer estudos. Eu acho que é um trabalho a longo prazo, porque as pessoas até dizem, você está colocando 1, 2, 3 postagens por dia. Vai ter material até quando? Olha, o que eu tenho de material ainda dá para aguentar vários anos, sem ampliar muita coisa. E como a história é dinâmica, a história está acontecendo, né? A gente vai descobrindo coisas que não sabia. Hoje mesmo eu estava pesquisando sobre Gustavo Paiva e descobri no jornal à noite do Rio de Janeiro a explosão de um trem em Rio Lago, em 1942, se não me engano. Então, é um evento histórico, uma explosão, foram 1.000 litros de combustível que explodiram lá no trem. Então a gente vai descobrindo, vai pesquisando uma coisa, vai descobrindo outra, e sempre tem alguma coisa para contar.